Seja pela economia, pela saúde ou pensando no meio ambiente, moradores de diversas cidades do Brasil e do mundo passaram a optar pelo uso de bicicletas. O resultado disso foi o aumento expressivo na venda de bikes entre os meses de junho e julho deste ano aqui no país. Acompanhe agora na reportagem de Gabriel Ciafrey. Elas estão por todos os lados. São utilizadas como meio de transporte e para a prática de atividades físicas. As bicicletas estão cada vez mais presentes na vida dos brasileiros. E o reflexo disso está nos números. Entre os meses de junho e julho deste ano, a venda das bikes mais que dobrou no Brasil em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento foi de 118%. Esse cenário todo, ele demonstra que a bicicleta tem sido uma importante aliada no combate à pandemia, sendo indicada inclusive pela Organização Mundial da Saúde como uma atividade física a ser estimulada e também um meio de transporte a ser estimulado. Então nós celebramos esse número, ele é muito importante para o setor. O levantamento feito pela Associação Brasileira do Setor de Bicicletas mostra ainda que no início da pandemia a queda no faturamento chegou a 70%. Mas o avanço do coronavírus provocou uma recuperação do setor, já que muitos brasileiros passaram a se preocupar com a saúde e evitar aglomerações, como, por exemplo, andar em transportes coletivos. Os brasileiros gastaram entre R$800 e R$3.000 com as bikes. Agora, andar de bicicleta pelas grandes cidades pode representar desafio e perigo. Muitos locais não têm ciclovias, e aí o jeito é se misturar aos carros. Sejam governos municipais, sejam governos estaduais e a União, o governo federal, os três níveis precisam implementar melhores políticas públicas para darem condições das pessoas que hoje estão buscando bicicletas possam levar o uso da bicicleta para as suas vidas. E a gente continua agora conversando sobre esse assunto ao vivo com o advogado especialista em direito do consumidor, Fábio Ferraz. Doutor Fábio, seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, é sempre um prazer poder colaborar com vocês. Prazer é todo nosso em recebê-lo. Bom, acompanhamos na reportagem do Gabriel que o uso de bicicletas, que já é comum em outros países, essa prática, agora vem crescendo aqui no Brasil, principalmente depois da pandemia. A gente está falando de economia, meio ambiente, saúde e também consumidor. O consumidor deve estar atento, essa questão de compra, de troca de bicicletas. Mas vamos começar pela saúde, pelo meio ambiente, na pandemia. Com relação à saúde, a gente viu que esse crescimento é um crescimento que se justifica porque as pessoas estão indo atrás da melhora da imunidade, de fazer um exercício físico e ficaram muito tempo trancadas em casa. E, como indicou na reportagem, também fazendo uso da bicicleta como um transporte, já que agora que estão liberando aos poucos os serviços e os trabalhos, as pessoas optam por utilizar bicicletas ao invés do transporte público. Também é uma forma de também se prevenir e aí de um contato, de uma aglomeração e impedir aí uma propagação do vírus aí através do transporte que você utiliza no dia a dia. Doutor Ferraz, vamos partir agora para o direito do consumidor. As bicicletas, o Gabriel mostrou na reportagem que elas são caras, variam de R$800 até R$3.000, tem bicicletas até mais caras do que isso. Agora, para o consumidor, que às vezes se queixa da marca ou de qualquer problema eventual na bicicleta, ele também precisa fazer a sua parte e usar equipamentos de segurança, Sim. Com relação aos equipamentos de segurança, isso é muito importante a gente destacar, porque, por exemplo, capacete, joelheiras, cotoveleiras, não são equipamentos que o Código de Trânsito tem como obrigatoriedade. Você é obrigado a ter buzina, adesivos refletores nas laterais, à frente, atrás, nos pedais, e esses são os acessórios que a lei exige. Porém, o capacete, a gente sabe que salva muitas vidas e que hoje deveria ter uma mudança no Código de Trânsito para incluir esse equipamento como um equipamento obrigatório. E com relação às compras das bicicletas, que você também chamou bastante atenção, é importante o consumidor verificar como que funciona a legislação brasileira em termos de garantia. A maioria dos montadores dá de 90 a 1 ano de garantia. Alguns montadores e fabricantes importados dão até mais do que 1 ano de garantia, porém, como a legislação brasileira
só determina que a garantia seja de 1 ano, ainda que você compre uma garantia de 3 anos e 5 anos de um fabricante internacional, aqui no Brasil só vale por 1 ano. Outra coisa que o pessoal precisa ter muita atenção na hora da compra é em fazer a montagem correta dessa bicicleta, porque uma montagem mal feita, ela tira a responsabilidade do fabricante, né, por algum defeito eventual, e acaba passando essa responsabilidade para a pessoa que fez a montagem da bicicleta. Então, todos esses detalhes, as pessoas nessa época de compra precisam estar atentas, comprar de bicicletas de referência e utilizar lojas de referência para poder fazer o serviço das bicicletas. Isso é muito importante. Ok, doutor Ferraz, o senhor me escuta? Eu escuto. Ah, sim, achei que você tivesse finalizado já o raciocínio. Infelizmente, o nosso tempo é curto, o senhor deu dicas preciosas aqui. O consumidor precisa fazer a sua parte, não adianta também colocar a culpa lá, né, se queixar da loja, se não usar equipamento de segurança, montar a bicicleta direitinho. Tá dado aí recado. Muito obrigada pela participação do senhor. Boa tarde mais uma vez, doutor Ferraz. Boa tarde, tudo bom.